Olá, boa noite, a paz de Senhor Jesus, professora Ana Paula, Raimundo, Jaque, tudo bom, Jaque? Elizabeth, minha irmã Dona Antônia, João Paulo, que bom, João Paulo, você está por aí. Romeline, Jaque Albano, Ruth, Ciel, que bom, vou estar orando por vocês hoje, hein? Vou estar orando por vocês hoje, mais uma vez, tá? Ricardo Alcino, grande abraço, Raimundo, Pai do Senhor. Gente, a Jaqueline é minha secretária querida. Fernandinha, abraço o Fernando, na família inteira. Ana Luciano, que bom, gente, que bom. Vou estar orando por vocês hoje. Aldenora, Marcos Vinícius, olha aí, Aldenora, você é uma bênção. Uma bênção, Aldenora. Boa noite. Fátima Gugel, irmã Fátima, abraço na família Gugel toda. Aridalo, Marcos Vinícius, boa noite. Samuel, meu irmão, a Nath, grande Alda, direto de Sobral, olha só, minha esposa, Janete Fernandes, gente, é minha esposa querida, amor da minha vida, o amor da minha vida está entrando aí. Marina, ei Marina, obrigado por mais você quebrar o galho mais uma vez pra gente nessa noite, né? Obrigado, mais uma atitude sua, Marina, só tem você, Marina. Anne Meire, a mulher que deixa minha esposa bonita. Yudi, grande amiga, Elizabeth, vou orar pela sua mãe. Qual é o nome dela? Depois você coloca o nome dela, sua mãezinha, Elizabeth, tá? Eliane, Evinha, Fátima Gugel é sua sogra? Ah, que bom, que legal. Dona Ângela, Kátia Crescêncio, Luana, bom, Luaninha, beijo, querida. Sam, Alexandre Maia, meu grande amigo, boa noite, a paz. Sara, Vevé, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a live hoje comendo pipoca, hein? Beriza, grande abraço, Beriza. Tudo bem, Eliane? Pastor Júnior Mota, meu grande irmão, amigo. E dizer, é um prazer estar com vocês. Privilégio, né? A gente estar junto para mais um momento. Um abraço para o meu amigo Eduardo, Alaine, para o Fábio, para a Silvinha, Yara, Marília, Cícero Kessia, que bom, que legal, Patrícia, Yara. Gente, a Kátia Crescência é uma grande advogada. Ana Beatriz, querida. Ana Beatriz, tem gente aí que está assistindo a live comendo pipoca. O que você acha, doutora Carol? Você concorda com isso? Nossa querida dentista. Pastora Ruth, uma bênção. Bel Saldanha, João Paulo e Mimi. Queridos, é um prazer estar com vocês e vamos começar, né? Mandar um abraço também para o Giovanni Peter, para a Nessi. Que bom. Hoje eu gostaria de continuar com o tema Fortalecidos no Senhor. Acho que a gente está chegando no ápice dessa enfermidade, dessa pandemia aqui no Ceará, né? Talvez no Brasil, e eu quero que você esteja fortalecido, né? Para as coisas que estão acontecendo, para as outras coisas que ainda venham a acontecer, né? Lili, Rogério, Carlos Magno, meu sobrinho querido, abraço, Giovanni, abraço Ruth, Voneide. Então eu acho que a gente tem que estar fortalecido nesses dias, sabe? Eu acredito que você tem que saber se fortalecer, não é assim, Jamie? Nós temos que estar fortalecidos no Senhor, tá certo? Nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tá? Cada dia que se passa a gente, né, tem mais pessoas ainda envolvidas, né, nessa situação de enfermidade, pandemia, e assim, não tem, desde já eu queria dizer que não tem nenhum problema você adoecer, não vai diminuir ninguém, não é? Ninguém. A questão é que nós temos simplesmente que estar fortalecidos para superarmos, né?
superarmos, nos fortalecermos, conquistarmos, né, anticorpos, não é? Que combatam o vírus e ficar fortalecido, não é? Então vamos orar hoje para que muita gente que está doente, né, tenha a sua cura estabelecida e o seu fortalecimento, tá certo? Mas acho que acima de tudo a gente tem que estar com a cabeça boa também. Temos que estar com a nossa cabeça boa, nós temos que estar fortalecidos aqui também, tá certo? E hoje, como é que nós podemos nos fortalecer, né? Esse é o terceiro momento, tá certo, que a gente fala dessa maneira. As outras duas lives anteriores, Pedro, eu queria ver essas outras duas lives. Olha só, fizeram para mim uma página no YouTube, não é? Essa página, ela tem lá no YouTube registradas as últimas lives, né? Todas as nossas últimas lives, elas estão lá. Então eu sugiro depois, quando você puder, entre lá na nossa página do YouTube. Um momento simples, né? Uma página simples, mas é o que a gente faz aqui, né? Simples como a sala da nossa casa aqui também é, tá certo? Então entra lá, se inscreva no canal para você ficar recebendo as outras informações, tá? Compartilhe com outras pessoas que também estão passando por um momento talvez de uma fragilidade espiritual, emocional. Meu desejo é que você esteja fortalecido, né? Hoje vou estar orando por você e vou estar orando pelo meu amigo Fred, que acabou de entrar. E o Fred, né, nesse momento o Fred está hospitalizado, com o Covid, né, vítima do Covid, e nós estaremos orando por você, Fred, viu? Para que Deus lhe fortaleça, para que Deus fortaleça a cada um de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre fortalecidos no Senhor. Como nós podemos cada vez mais estar fortalecidos em Deus, fortalecidos na força do seu poder. E para a gente meditar nessas palavras, né, nesse tema, eu estou trabalhando no livro de Salmos, né? Nós estamos lendo vários salmos aqui e eu acho que não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com os salmos. Eu amo os salmos, eu me renovo lendo os salmos da Bíblia. Eu espero que você goste disso também, você também, né, queira estar fortalecido na palavra e meditando nos salmos do Senhor. Olha que coisa linda, né? E hoje eu quero começar, só para começar, gente, o Salmo 46 é um dos mais lindos da Bíblia. Eu vou ler para vocês, tá bom? Eu quero pedir ao meu amigo Leandro, mais uma vez, Leandro, me ajude aí, dá um abraço para o Juju, um abraço para Regininha, que está nos acompanhando, Sueli Bravo, Breno, meu amigo, perdeu sua mãezinha, vamos estar orando por você também no final, tá bom? Sandra, Helena, e eu quero convidar você a estar comigo no Salmo 46. Vamos lá comigo? A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga assim: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Aleluia. Olha só: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga-se comigo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer isso? Amém? Agora diga assim: o meu Deus é o meu refúgio. Amém? Diga: Deus é o meu refúgio. Aleluia. Aquietai-vos, né? Aquiete-se, tá certo? O Senhor é o nosso refúgio. Nós temos um refúgio. Deus é o nosso refúgio. Amém? Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, sejam elas de que ordem for.
importa. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E aí, já começando a pontuar nessa tarde tão especial, início de noite, eu queria falar para você dessa maneira. A primeira coisa que eu pontuo hoje é você, para estar fortalecido em Deus, para você aguentar o tranco, para você aguentar o tempo difícil, para você aguentar a quarentena, isolamento, não é, solidão, o momento de dificuldade financeira, medo, incerteza de como as coisas serão, de como as coisas ficarão. A gente realmente estamos todos no mesmo barco, não é assim? Mas nós podemos nos refugiar em Deus. Eu e você podemos nos refugiar no Senhor. Diga assim: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Amém? Se você concorda comigo, coloca a mão nesse coraçãozinho aí. Eu quero ver esses coraçõezinhos aí subindo. Amém? Então o Senhor é o nosso refúgio. E Ele é socorro bem presente para todos, assim como foi para Davi, não é? Houve um momento da vida de Davi que ele estava perseguido com uma promessa tremenda, a unção de rei sobre sua vida. Ele simplesmente teve que fugir, escondido nas cavernas, vivendo no deserto, sendo perseguido, ameaça de morte o tempo todo, exércitos indo contra ele, incertezas, mas ele tinha uma esperança grande. Ele tinha recebido uma unção. Davi tinha recebido unção. Ele tinha recebido unção de rei. Ele seria rei. E ele seria rei de Israel. E eu quero que você saiba o seguinte: mesmo no meio do deserto, mesmo dormindo em cavernas, perseguido, não é? Lutando, guerreando o tempo todo, fugindo, olha só, a promessa estava sobre a vida dele. Deus não tirou a promessa de cima de Davi porque ele estava passando pelo deserto da vida. Não importa onde eu e você estejamos, não importa onde é que o meu amigo Fred está, não é, internado, não importa. O que importa é que a promessa de Deus está sobre ele, a promessa de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a minha vida, está sobre a sua. Amém? Eu queria que você soubesse algumas coisas, que a misericórdia para todos nós, como foi para Davi, no sentido de que nós devemos também entender e ter força para a gente passar pelos momentos de aflição. Glória a Deus pelos momentos de aflição também, nos dão experiência. A gente nunca gosta de passar, ninguém nunca gosta de passar pela aflição, mas todo mundo gosta de contar as histórias quando a gente passa por elas, não é? Todo mundo gosta de contar a história de superação, a história de como Deus agiu, a história de como Deus te livrou de todo mal, não é? Ninguém gosta de passar pelos desertos da vida, mas a gente gosta de contar as histórias lá na frente, os testemunhos, a vitória, como Deus nos deu vitória, não é assim? Pois eu queria que você guardasse isso hoje também. Você também daqui a algum tempo você vai contar as vitórias, você vai contar as bênçãos, você vai contar assim o seu testemunho, dizendo o quanto Deus foi presente na sua vida nestes dias. Você tendo sido afligido pela pandemia ou não, tendo ido para o hospital ou não, você vai contar o seu testemunho. Fred, você vai contar seu testemunho? Sim, vocês irão contar os testemunhos de como Deus lhes livrou. Amém, queridos? Agora, aprenda isso. Deus é o nosso refúgio, sim? Amém? Deus é o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, então nós devemos, não é, ter o cuidado de nos refugiarmos nele. Sim, nós devemos nos refugiar no Senhor, porque há um refúgio maravilhoso em Deus. Se você tem que aprender, e eu também, nos momentos de dificuldade da nossa vida, a nos refugiarmos em Deus, queridos. Olha só, percepção de perigo: nenhum homem fugirá se não estiver com medo. Ninguém vai fugir se não estiver com medo. Ou seja, ninguém vai buscar refúgio se não tiver sido, digamos, não é, ameaçado. Ninguém vai buscar refúgio se não estiver amedrontado por alguma coisa. Faz parte, é bom que isso aconteça. Cada homem está realmente em perigo. Cada pessoa vive um perigo iminente, o tempo todo. Você sabia que a Bíblia fala disso? Olha só um texto que eu respeito muito, Romanos capítulo 8. Romanos 8, no versículo de número 36, Leandro, coloca para mim, Leandro. Romanos 8, 36, olha só como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você sabia que todo dia e o dia todo você entrega à morte? Sim, todo dia, toda hora, nós somos entregues à morte. Há uma ameaça de morte que paira sobre a nossa vida o tempo todo e todo dia. Romanos 8, 36 fala dessa maneira. E nós temos que ter cuidado.
Sim, todo dia parece que a morte, de algum modo, ela tenta bater na nossa porta. E o Senhor diz: não, agora não, de jeito nenhum, não vou permitir. Sim, cada homem está realmente em perigo, nós estamos em perigo. E alguns perigos, eu queria que você guardasse isso, são percebidos, né, vagarosamente. A gente tem que ter muito cuidado quando os perigos, né, nós nos tornamos atentos para ele de uma maneira muito vagarosa, ou às vezes até de maneira tardia. Cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado em identificarmos o perigo logo, principalmente quando a gente está falando acerca de pecado. Quando a gente fala de pecado, o perigo do pecado, você tem que estar atento o quanto antes, que é para você não cair nas armadilhas malignas que existem já contra a sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente tem que ter muito cuidado para não cairmos nas ciladas do inimigo. Então, alguns perigos você tem que ter cuidado, porque eles podem ser percebidos vagarosamente. Agora, também é interessante saber que nenhum homem buscará refúgio se sente que é capaz de enfrentar a luta com suas próprias forças. Nenhum homem, eu vou colocar dessa maneira para você entender também, nenhuma mulher vai buscar refúgio se sente que é capaz de enfrentar o perigo com as suas próprias forças. Isso é um perigo, querido. Isso é muito perigoso. Quantas pessoas brincaram nessa pandemia? Quantas pessoas disseram: não, nunca vai acontecer comigo, porque eu sou o cara, não é? Quantas pessoas entraram numa situação de exposição? Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com isso, não é? Simplesmente buscarmos refúgio, sempre e quando for necessário. E principalmente, queridos, buscarmos refúgio no Senhor. Amém? Eu entendo também que todos nós somos fracos e incapazes de lutar à altura contra o pecado. Sim, primeiro contra o pecado, né? Nós devemos ter essa humildade, dizer: não sou bom o suficiente, então melhor manter distância. O melhor é manter distância. Contra o mal que está aí fora, né? Contra o mal que está aí fora, a dizer: eu não tenho força suficiente, eu preciso estar fortalecido em Deus para que eu possa lutar contra o mal. Alguns se julgam, não é, homens e mulheres de coragem, poderosos, mas estes, infelizmente, são os mais fracos. Sabe quem são os mais fracos? São aqueles que não se refugiam no Senhor. Os mais fracos são aqueles que batem no peito e dizem assim: eu sou forte, eu não preciso de Deus na minha vida, eu não preciso buscar refúgio, eu resolvo as coisas sozinho. Não, meu irmão, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. É muita dor, é muita perda, é muita luta e muita dificuldade. E o resultado, praticamente sempre, é de derrota. Então, refugie-se em Deus. Coloca o teu refúgio em Deus. Não coloca nas coisas desse mundo, não coloca nos valores mundanos. Coloca o teu refúgio em Deus. Ele é socorro bem presente na tribulação. Amém, queridos? Digo mais ainda: nenhum profundo senso de fraqueza nos torna mais fracos, na verdade, na força imaginária e imprudente, porque nessa força está a pior forma de fraqueza. O que eu estou querendo dizer aqui, olha só, não tem coisa pior, não tem a pior forma de fraqueza é o senso imaginário de fortalecimento em Deus. Não, eu sou forte, eu posso. Esse é o pior tipo de fraqueza, né? Quando a pessoa se acha, quando a pessoa se considera autossuficiente, individual, orgulhosa, vaidosa, arrogante, ela acha que ela não precisa de ninguém, ela não precisa de nada na vida dela. Essa é a pior maneira de enfrentar os tempos difíceis da vida. Precisamos de Deus, sim. Precisamos de Deus, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. É muito triste quando o homem bate no peito e diz: eu não preciso de ninguém. Esse é o pior tipo de fraqueza. Amém, queridos? Refugie-se no Senhor. Faça dele a sua força. Faça do Senhor a sua fortaleza. Voltando para o Salmo 46, olha só, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O pedido hoje que eu dou para você é: aquiete-se no Senhor. Aquiete-se no Senhor. Não, em outra coisa não. Não é verdade, pastora Graciane? Em outra coisa não. No Senhor. Aquiete-se no Senhor. Esteja
fortalecido nele. Quem aqui precisa estar fortalecido em Deus? Levante a mão aí. Quem precisa aqui hoje comigo estar fortalecido em Deus? Eu preciso estar fortalecido no Senhor. Eu preciso estar mais forte nele, não é? Pedro forte, nós precisamos estar fortalecidos em Deus, queridos, para que a gente não caia, para que a gente não seja atingido, para que nós não venhamos a ser afligidos, para que a gente não perca a esperança, para que nós não venhamos a nos desesperar. Sim, queridos, nós precisamos estar fortalecidos e fortalecidos no Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode dizer amém para isso? Amém, queridos? Amém, glória a Deus, coisa boa. Pedro, como é que eu me renovo em Deus? Como eu me renovo no Senhor? Gente, eu queria tocar no assunto que eu acho assim impressionante. Eu acho esse impressionante. Olha só, preste atenção. Você tem que se renovar no Senhor. Você tem que se fortalecer em Deus, buscando a renovação de um espírito inabalável. O primeiro foi você refugiando-se em Deus, e o segundo, renovando-se em um espírito inabalável. Eu amo essa palavra. Eu tenho que me renovar cada vez mais em Deus, para estar com o espírito inabalável, o nosso próprio espírito inabalável. Para isso eu convido você, agora com muita gentileza, com muito cuidado, a abrir sua Bíblia no Salmo 51. O Salmo 51 tem uma história por trás dele. O Salmo 51 é o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de ele ter adulterado com Betseba. Sim, esse foi um momento terrível na vida de Davi, um dos piores momentos na vida do principal rei de Israel. Sim, ele adulterou com Betseba e ainda mandou matar o marido dela. Na verdade, permitiu que o marido dela fosse colocado à frente da batalha, Urias, para que lá ele morresse. Betseba então se tornou mulher de Davi, né? Teve um filho com ele. Esse filho morreu, não é? E é interessante a maneira como Davi ele se colocou diante do Senhor nesse momento, ele mostrando, não é, que ele poderia ter pecado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, o Salmo 51, no verso de número 10, quando Davi ele estava totalmente transtornado, não é, pela culpa, pela vergonha de ter feito um pecado tão horroroso diante de toda a nação soube, toda a nação de Israel, milhares de pessoas, milhões de pessoas ali souberam do pecado do rei Davi, o rei que eles amavam, o rei mais especial de todos, não é? Um herói de guerra, um vencedor, um guerreiro fantástico, né? Que havia levado a nação de Israel a um tempo de glória. Queridos, esse rei cometeu um dos pecados mais terríveis diante de Deus, que foi o pecado do adultério justamente com Betseba. E no auge da tristeza dele, no auge da depressão dele, da angústia dele, ele diz assim no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que frase forte, não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse foi o pedido de Davi a Deus, diante do momento terrível que ele vivenciou, diante de um dos piores momentos da história dele. Sim, foi esse o pedido de Davi. Davi pede a Deus misericórdia e não justiça. Interessante como ele ora a Deus no Salmo. Depois você lê o Salmo 51 todo, né? Eu tenho até pedido a vocês que leiam esses Salmos, né? Davi de casa está lendo o livro dos Salmos todo, tá bom? Davi pede a Deus misericórdia e não justiça. Ele baseia sua oração na bondade e na benignidade de Deus. Ele se arrepende do pecado, ele pede perdão a Deus, ele se humilha diante do Senhor. Ele não pede a Deus uma justiça, mas ele pede a Deus misericórdia.
Interessante. Ele também não tenta esconder seu pecado, nem diminuir sua culpa, nem ainda atribuir a causa de seu pecado às situações inevitáveis à sua posição. Ele não transferiu a culpa, ele não chegou para dizendo, olha, foi a Batseba que se ofereceu para mim. Ou então ele não vai dizer, não, é porque eu sou rei, eu posso, eu tenho o direito de usar quem eu quiser, de ficar com quem eu quiser. Não, ele não usou nada disso, ele simplesmente pediu a Deus misericórdia de Deus diante de uma situação de um pecado terrível. E o pedido dele, interessante o pedido de Davi, Senhor, cria em mim um coração puro. Não é? Quando é que um homem pede, ou uma mulher pede diante de Deus para que o Senhor lhe dê um coração puro? É quando ela tem a certeza de que não tem esse coração puro. Não é? Davi se viu diante de uma situação de um pecado tão grande, uma vergonha tão grande, que ele se sentiu sujo, imundo. Não é? Ele não era, a palavra imundo no sentido religioso, ela tem um peso diferente, não é, do que no sentido secular. A palavra imundo quer dizer que não está puro para a consagração. Não há consagração, não é? Não há uma pureza em prol de uma consagração. Essa pessoa perdeu tudo, então ela está imunda, tá certo? Ela não pode ser usada diante de Deus. Interessante, ele pede um coração puro e ele pede ainda também um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Senhor, eu quero ter um espírito inabalável. Deus, forja em mim esse espírito inabalável. É o que eu queria que você hoje, não é? Com todo respeito, tá? Orasse a Deus. Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Que eu não venha me abalar com as coisas desse mundo, que eu não venha me abalar com o pecado desse mundo, com a mentira desse mundo, que eu não venha me abalar, Senhor, com a vaidade, com a arrogância, com a sujeira que está aí fora, mas Deus, que eu tenha justamente esse coração puro e que eu não venha a me abalar. E no verso 57, olha que coisa interessante, o Salmo 51, o verso 17 diz assim, olha só: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que é que Deus não despreza? Não é? O que é que Deus não despreza? É o nosso coração quebrantado. Porque triste é aquele homem que diz, não, eu tenho tudo, eu sei tudo, eu posso tudo, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Não é? Esse não tem valor diante do Senhor. Mas o que Deus ele leva em consideração é o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Isto não despreza o Senhor. Olha só, Davi, ele aprendeu diante de Deus que sacrifícios não... Deus não está interessado em sacrifício nosso. Deus não está interessado no teu sacrifício. Aprenda isso. Deus não está interessado no seu sacrifício. Deus não está interessado na sua promessa, né, de penitência. Deus não está interessado muito no teu jejum, nos propósitos que você faz com Deus, de orar na madrugada, 20 noites, 50 noites, jejum dos 40 dias, sei lá. Deus não está interessado. A gente faz porque muitas vezes a gente louva a Deus dessa maneira, né? Eu gosto do jejum, eu louvo a Deus com o jejum. Jejum é ação de graça. Jejum é ação de graça, não é sacrifício. Amém, queridos? Sim. Agora, o sacrifício que agrada a Deus é justamente esse coração quebrantado. É justamente, querido, um coração compungido, contrito. Isso é o que agrada a Deus. Meu desejo é que você tenha o seu espírito, não é, fortalecido em Deus. Sim, que você tenha um espírito, o seu espírito do Senhor fortalecido de modo que ele seja inabalável diante das coisas da vida. Meu irmão, não se deixe abater. Não deixe que a loucura do mundo venha te abater. Não deixe que as coisas que estão acontecendo aí fora, não é? Nem mesmo com todo respeito, não é? Nem as perdas e as dificuldades que a gente está vendo, né? Elas podem vir para nos entristecer, mas não deixe te abater. Tenha um espírito inabalável. Peça a Deus, diga assim: Senhor, eu desejo hoje, assim como o rei Davi, que o Senhor crie em mim um coração puro e um espírito inabalável, para que eu possa, não é, enfrentar bem as situações adversas da vida. Quem pode dizer amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém, queridos? Glória a Deus. Pedro, como é que eu me fortaleço em Deus? Qual é a melhor maneira de eu me fortalecer em Deus? Olha só,
buscando refúgio em Deus, buscando em Deus um espírito inabalável e também, queridos, preste bem atenção, sabendo, e aí é uma questão muito mais de um conhecimento para mim e para você, que eu acho importante nesse momento, tá? Você e eu, nós temos que saber que as coisas não são o que parecem. Diga assim comigo, as coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. E nós temos que ter muito cuidado nessa hora, tá? Eu peço que você abra sua Bíblia mais uma vez e nós vamos ler o Salmo 55. Vamos lá comigo. Salmo 55. Nós vamos ler do 12 ao 16. Salmo 55, do 12 ao 16, diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Cuidado, as coisas não são o que parecem. Deixa eu falar de uma maneira mais clara. Cuidado, as pessoas nem sempre são o que elas aparentam. É verdade. Pode ser que os caminhos dos publicamente maus e perversos não sejam dessa maneira. Você entende? Pode ser que os caminhos dos extremamente religiosos, que parecem puros, não sejam. Existe essa possibilidade, porque nem tudo é o que parece. É sim. Pedro, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, queridos, que uma maneira que nós temos de estar fortalecidos em Deus é termos um bom senso diante da vida, de não criarmos expectativas, nem tampouco de julgarmos as pessoas pelo que elas aparentam ser. Sim, cuidado, porque muitas vezes quando nós julgamos as pessoas pelo que elas aparentam ser, ou pela maldade que elas aparentam ter, não é? Pela impureza que ela demonstra ter, pode ser que ela não seja. E muitas vezes também quando nós julgamos as pessoas pela santidade que elas aparentam ter, pode ser também que não seja. O bom, o ideal, o justo é você estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e não julgar ninguém, e não condenar ninguém. Querido, não julgue. Sabe, eu acho que todo dia eu estou dizendo isso aqui para você. Para de julgar os outros. Pare de julgar. Sim, pare. Eu não gosto dos maus. Eu quero dizer para você que eu não gosto da sujeira, do pecado, da impureza. Não gosto, não corroboro, não ajudo, não favoreço de forma alguma. Mas eu também não gosto de quem julga. Também não gosto, querido. Sabe? Quando eu vejo alguém com santidade demais, com puritaneza demais, né? Sei nem se a palavra puritaneza existe, mas vou falar aqui de outra maneira, né? Mostrando ser muito puritano, queridos, eu fico com o pé atrás tão grande. Eu fico com o pé atrás tão grande. Sabe, eu estava vendo a live do pastor Rafael Elian e eu concordo com ele. O melhor é nós termos misericórdia das pessoas. Meu irmão, aprenda a ter misericórdia. Os julgadores de carteirinha, os puritanos de carteirinha que estão julgando todo mundo, condenando todo mundo para o inferno. Oh, meu irmão, não pare com isso, porque um dia você pode ser julgado com a mesma medida com que você for julgado. A Bíblia fala para nós termos sabedoria, de termos a misericórdia para com as pessoas. Então nós devemos ser cheios de misericórdia, de acordo com o apóstolo Tiago, lá em Tiago capítulo 3. Sim, nós devemos ser cheios de misericórdia. Dessa maneira, nós estamos mais fortes em Deus. Pedro, quando é que eu estou fortalecido em Deus? Quando você sabe que as coisas não são o que elas aparentam ser. Quando você sabe, meu irmão, quando você entende que por mais que alguém possa parecer publicamente perverso, pode não ser de verdade. Bem como aquele que aparenta ser religiosamente puro, pode também não ser. E nós temos que ter
um espírito de discernimento do Senhor, para não cairmos, né, no erro, no engano da condenação, né, do julgamento. Essa é a maior maldade. Este é o grande mal. Amém? Pedro, como é que eu fico cada vez mais fortalecido em Deus, né? Fortificado no Senhor? Deixa eu repetir aqui algumas coisas para você que chegou agora, para quem chegou recentemente. Estamos falando de nós estarmos refugiados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Primeiro ponto para você estar fortalecido no Senhor é você refugiar-se nele, você está refugiado no Senhor. A segunda coisa é você estar renovado em um espírito inabalável, seu espírito inabalável no Senhor. E a terceira coisa é saber que as coisas não são o que parecem. Vamos lá, a quarta coisa que eu gostaria de pontuar nesta tarde. Pedro, como é que eu me torno a pessoa mais fortalecida em Deus? Olha só, aprenda essa. Transforme uma simples cabaninha em um palácio. Transforme uma simples cabaninha em um palácio onde Deus gosta de habitar. Sim, E aí eu volto de novo para o Salmo 51. O Salmo 51 ele é muito inspirador. E ele, depois se você puder, né, dar uma olhada nesse Salmo com todo cuidado. Eu volto para o verso 10, só que agora eu vou ler o verso 10, mas eu vou realmente meditar no versículo 11, que diz assim. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verso 11, não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Nem me retires o teu Santo Espírito. Eu acho que Davi foi um homem do Antigo Testamento que ele viveu uma experiência tão gloriosa quanto os discípulos de Jesus no Novo Testamento. Impressionante a maneira como ele se relacionava com Deus. Davi chega ao ponto de dizer que o Espírito Santo estava nele, o Espírito do Senhor estava nele, né? Quando todos os outros homens do Antigo Testamento falavam que o Espírito Santo estava sobre ele, Davi dizia: o Espírito Santo está em mim. Que coisa linda, não é verdade? Eu creio que dessa maneira, olha só, Deus pode trabalhar em nós, Deus pode nos fortalecer, transformando essa cabaninha interior num palácio. Cabaninha, o que quer dizer uma cabaninha? Quer dizer que a coisa talvez não esteja do jeito que Deus gostaria que estivesse, não é assim? Deus tem um padrão muito elevado de construção. Olha só como foi que foi construído, né, o tabernáculo no deserto. Olha a maneira como foi construída, o templo de Salomão. Sim, Deus tem uma maneira muito maravilhosa de construir. Na visão de Ezequiel, do templo que vai descendo, olha só, tão interessante a maneira como aquele templo é construído também. Deus tem um alto padrão de construção. Deus é um grande construtor, Ele é um grande arquiteto, Ele é um grande engenheiro. Deus trabalhar de modo que essa tua cabaninha interior, ela seja na verdade um grande palácio diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Vai ser a título muito mais de um exemplo. O Salmo 143, vamos lá comigo. O Salmo 143, no verso de números 3 e 4. Salmo 143, 3 e 4, diz assim. Olha só. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Sabe, esse texto aqui, esse versículo, ele descreve alguém que está vivendo um momento terrível de depressão. Salmo 143, versículo 3. Aí ele diz: por isso dentro de mim esmorece o meu espírito,
e o coração se vê turbado. Depressão. Depressão pura. Pedro, a Bíblia trata de depressão. Você não tem noção de quanto a Bíblia trata de depressão. Sim. Davi passou por esse momento de tribulação. Davi O que tem problema, e aí onde eu falo com muito cuidado, é de muitas vezes nós não temos o cuidado de deixar Deus trabalhar no nosso interior, para que a gente tenha um fortalecimento tal na nossa vida, que nós viemos a superar todas essas debilidades, todas essas problemáticas da alma, todas essas doenças de alma. Assim, Deus quer que nós venhamos a vencer, querido. Deus quer que você vença. Deus quer que você vença a depressão. Deus quer que você vença o pânico. Deus quer que você vença o medo, a ansiedade. Deus quer que você vença. E olha que maneira linda Deus nos dá para que nós venhamos a vencer. O verso de número 10, vou ler a partir do 9. Salmo 143, 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti me refugio. Olha só, refúgio no Senhor. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por Tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou Teu servo. Deus quer que você tenha uma alma livre de tribulação. Amém? Pedro, o que é isso? Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, transformando a nossa cabaninha interior num palácio. Deus gosta de habitar no palácio. Deus gosta de habitar numa casa limpa, bonita, adornada. Não precisa ser uma casa de luxo, mas precisa ser um mini palácio. Faça com que a sua vida interior seja um palácio. Faça com que o seu interior seja um palácio onde Deus gosta de habitar. Deus gosta de habitar em nós. Ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em nós. Ele mora dentro de nós. Você pode dizer amém para isso? Amém, queridos? Aleluia. Pedro, como é que eu me torno uma pessoa fortalecida em Deus? Sabendo, aprenda isso. Eu vou encerrar com essa palavra hoje, tá? Sabendo que há um cuidado especial de Deus para com aqueles que o servem. Cuidado especial de Deus com aqueles que o servem. O Salmo 65, o Salmo 65, fala da seguinte maneira. Vamos lá comigo. Salmo 65, verso de número 4. Bem-aventurado aquele mais que contente a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Deus ama quem serve a Ele. Deus ama o povo que serve o Senhor, querido. Deus ama o povo que serve a Ele. Há um cuidado especial de Deus para com aqueles que o servem. Você sabia disso? Tem um cuidado muito especial de Deus com aqueles que o servem, com aqueles que cuidam da casa do Senhor, com aqueles que que cuidam da obra do Senhor. Deus tem um cuidado especial. Sim, Deus ama o povo que serve a Ele. Ele diz assim, olha só, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Como é interessante isso de Deus amar e cuidar daqueles que amam a casa do Senhor. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, um profeta tremendo homem de Deus, Malaquias. Malaquias 3, a partir do verso 13, tem um texto que eu acho que todo crente tem que saber, principalmente aqueles que servem e que muitas vezes ficam preocupados com a vida, ansiosos, com medo, fragilizados. Ei, servos de Deus, uma palavra para os servos, uma palavra para o servo de Deus. A Bíblia diz assim, a partir do verso 13, Malaquias 3:13:
As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? O que nós falamos contra Deus? O que é que o povo de Deus pode falar que é contra Deus? Ele diz no verso 14: vós dizeis, vocês dizem, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Escapam nada, queridos. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus poupa o seu filho que o serve. Diga amém. E ele diz mais: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem uma diferença grande diante de Deus, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo, Deus, ele é bom, Deus, ele é misericórdia. Há um cuidado especial para com aqueles que servem a Deus, querido. Quer estar fortalecido com o Senhor? Ei, você quer estar fortalecido em Deus? Você quer estar inabalável diante do Senhor? Sirva a Ele. Sirva esse Deus. Dá teu jeito. Pedro, como é que eu sirvo a Deus? Cuide do que Deus ama. Ame o que o Senhor também ama. E cuide daquilo que Deus valoriza. Sim. Faça o bem às pessoas. Ajude alguém. Sirva na igreja. Sirva. Porque você está servindo ao Senhor, não é ao homem não. Amém? Se você viver isso, você estará fortalecido em Deus. E deixa eu falar só mais uma coisa. Pedro, como é que eu me torno alguém que está fortalecido em Deus? Sabe, eu acho que Deus, ele é maravilhoso. E como Deus é maravilhoso. Tem uma última instrução para você hoje. Deus, ele também se compadece de seus filhos. Deus se compadece de seus filhos como pai. Você pode dizer: Pedro, mas eu sei que Deus é meu pai. Cuidado, porque essa não era uma orientação dada, isso não era um entendimento unânime, isso não era uma coisa que todas as pessoas acreditavam. Não, principalmente no Novo Testamento, nós passamos a entender Deus como pai por causa de Jesus, mas antes disso, não, Deus era o Senhor. Ele era o general de guerra, ele era aquele que podia fazer todas as coisas, mas ele não era o nosso pai. Deus se compadece de seus filhos como pai. E aí eu quero que você vá para o Salmo 103. Salmo 103, versos 11, de 11 a 14. Diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos trata como filhos. Mas é muito interessante que você também entenda a Deus como pai. Pedro, isso não é geral? Não, não é geral. Não é geral, sabe por quê? Porque tem muita gente que teve péssima referencial de pai aqui na terra. Tem órfãos, aqueles que foram abandonados, aqueles que foram maltratados pelos seus pais, infelizmente muitos até abusados. Sim, tem aqueles que não tiveram um bom referencial de pai, por isso não conseguem ver Deus como pai, conseguem apenas ver Deus como Senhor. Eu já encontrei muita gente desse tipo, infelizmente é uma pena, né? Mas o certo é que Deus nos quer como filhos. Deus ama você como filho. Você que é filho de Deus, você se fortalece em Deus sabendo que você tem o Deus, que Ele é seu Pai. Diga assim: Deus é meu Pai. Quem pode dizer assim: Deus é meu Pai? Quem pode dizer assim: eu sou filho de Deus? Quem pode dizer aí? Levanta a mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Ei, você é filho de Deus? Deus é seu Pai? Então se fortaleça. Esteja fortalecido em Deus. Olha só, eu tenho duas filhas lindas, Letícia e Melissa, e o meu amor por elas é totalmente incondicional.
E mesmo se um dia elas errarem, mesmo se um dia elas, sei lá, se perderem com o momento da vida, eu vou estar do lado delas, eu vou estar amando, pronto para levantar, com a mão estendida, braço forte para ajudar minhas filhas a abraçar, beijar e levá-las de novo para o centro da vontade do Senhor. Eu sempre vou estar por elas. Você entende isso? Você sabia que assim é Deus também? Você sabia que assim também é Deus? Pena que tem muita gente que não consiga ver Deus como Pai. É uma pena, não é? Deus é seu Pai. Pedro, perdi meu pai. Você perdeu seu pai na terra, mas você tem um pai no céu. Você tem um pai no céu. Ele é o seu pai e ele vai sempre cuidar de você. O Salmo 103, ele diz assim no verso número 17, na continuação dele: a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Oh, meu irmão, Deus vai estar te abençoando. Deus vai estar te abençoando com misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade para com os filhos e seus filhos, aqueles a quem o Senhor tem uma aliança eterna. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você jamais se sinta desamparado, que você jamais se sinta sozinho, porque você de fato nunca vai estar, porque Deus é o seu Pai, Deus é o seu Pai amoroso, que nunca vai te lançar fora, nunca vai desistir de você, nunca vai te desapontar. Deus é o teu Pai amoroso. Você pode dizer amém para isso? Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Vamos orar. E hoje eu tenho vários pedidos de oração aqui. Aí chegando mais, o meu stage aqui está trazendo mais pedidos de oração para mim. Vamos orar? Hoje eu vou orar por algumas pessoas que estão enfermas e eu queria que você estivesse comigo, tá bom? Vamos buscar a Deus em oração. Fecha teus olhos aí agora. Fecha teus olhos, eu vou orar por você. Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada pessoa que está aqui conosco nesse momento. Que o Senhor abençoe, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida abundante, sustentando teus filhos em ti, fortalecidos no seu poder. Pai, dá-lhes, meu Deus, ó Pai, que o Senhor seja o refúgio de cada um. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, meu Deus. Meu Deus, eu te peço também que o Senhor nos dê um espírito inabalável. Fortaleça teus filhos, ó Pai, para que tenham no Senhor um espírito inabalável, tão fortes em ti, mas tão fortalecidos, Senhor, meu Deus, que as coisas desse mundo não poderão lhe abater, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, meu Deus, que saibam que nem tudo aqui parece, Senhor. Pode ser que aquilo que eles valorizem, Pai, nem de fato seja importante, mas aquilo que eles talvez não valorizem seja de fato que realmente é muito importante, Pai. O que aparenta muitas vezes tem uma cara, meu Deus, uma aparência de mal, muitas vezes não é. E aquele que aparenta, meu Deus, ter uma aparência externa de santidade, de pureza, muitas vezes não tem. Pai, nos ajuda a não julgarmos, nos ajuda a não condenarmos, Pai, mas nos dá sabedoria em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Ajuda teus filhos, ó Pai, a estarem sempre firmes em Ti. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso grande cuidador. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de algumas pessoas que estão enfermas. O Silvio, o Aureliano, o Fred, o Valdo, o Nelton, o Marcos Té, meu Pai, o André, meus amigos e irmãos, Pai. Eu te peço, meu Deus, pela vida da Novinha, do Rogério, pela vida da Sandra, da Lorena, do Júnior e da Suiane. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida do Júnior, Pai. Meu Deus, que o Senhor seja agora a força do Júnior, Pai. Dá sangue a ele, Pai. Meu Deus, dá um sangue novo a ele, que o teu sangue esteja sobre a vida dele, de modo que ele esteja, Pai, meu Deus, livre de todo câncer, Pai, e que o Júnior ele tenha vida, e vida abundante, em abundância, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço pela vida do Carlos Roberto, pela vida do Fábio, do Marcos Stan, da Edileuza. Eu te peço pela Fátima, pelo Felipe, pelo Ciel, pela Ruth, a Yasmin, pelo Irapuã e a Carol, pela Dona Didi. Eu te peço pela vida do Doutor Gena, meu irmão, meu amigo, Pai. Eu te peço pelo Márcio Araújo, Senhor, que o Senhor fortaleça o Márcio. Eu te peço pelo Ine e a Aline, que o Senhor confirme cada vez mais a cura, a restauração. Também assim na vida da Ana Cristina, da Yara.
Meu Deus, cura o Alfredo, o Simão Abdon, o Glauber, Pai. Meu Deus, cura o Senhor Glauber, em nome de Jesus. A Geise, Pai. Meu Deus, te peço pela Sandra, pelo Felipe, pelo Valfredo, Pai. Meu Deus, pela Carol e toda a sua família que está enferma. Peço pela restauração, Pai, e ânimo e força na vida do Breno, na vida da Verusca, Pai. De uma maneira muito especial, te peço também, meu Deus, pela vida da pastora Arildes, Pai, minha pastora querida, minha mãe espiritual na fé. Te peço que o cure a pastora Arildes agora, em nome de Jesus Cristo. Seja com ela, e que o Senhor livre agora de todo mal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, meu Deus, pelo Rogério, que está aniversariando hoje, Senhor, que o Senhor fortaleça o Rogério, que o Senhor dê ânimo para ele, que o Senhor dê muitos anos de vida, todos na sua presença, Pai. Faça essas coisas maravilhosas, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer a nossa vida. Faça na vida do Rogério e da sua família, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, meu Deus, também pelos 20 anos de casados, hoje, de Karine e Reginaldo, Pai, nossos amigos e irmãos. Te peço, abençoe a Karine e Reginaldo, Pai, com muita união, com muita prosperidade, saúde, paz e alegria do Espírito, Pai, para ele, para o Gabriel, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Guarda essa família, proteja-os, ó Pai, livre de mal, que venha mais 20, mais 20, mais 20 anos, ó Pai, até o dia da tua gloriosa vinda, nos buscar enquanto igrejas, e eles também, em nome de Jesus, para a sua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço pelo aniversário da Beatriz Fermanhã, que o Senhor abençoe, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz para Beatriz Fermanhã, Senhor. Te peço por todos os profissionais de saúde, todos os médicos, ó Pai, todos os enfermeiros, auxiliares, ó Pai, motoristas, ó Pai, todos os assistentes, atendentes, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Te peço pela vida do Dr. Elísio Maranhão, Dr. Elcio Barbosa, Dr. Tomás de Aquino, Dr. Érico Guanabara, Dr. Gênero Castelo Branco. Pai, abençoa os médicos, abençoa, Pai, todo o corpo de profissionais de saúde, todas as enfermeiras, onde o dia da enfermeira, eu te peço por todos os enfermeiros, ó Pai, que o Senhor abençoe e que o Senhor recompense teus filhos. Abençoa também, Pai, a vida do nosso presidente, meu Deus, Bolsonaro, o governador Camilo Santana, meu Deus, o prefeito de Fortaleza, Pai, meu Deus, o prefeito Roberto Cláudio, todos os prefeitos, governadores, ó Pai, do nosso país. Abençoa com sabedoria e prudência, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, parabéns, Rogério, parabéns, Karine e Reginaldo, pelos 20 anos de casados. Que Deus abençoe vocês, vocês são uma bênção, vocês moram no meu coração, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, estejam fortalecidos do Senhor, na força do seu poder. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma palavrinha, tá bom? E fiquem fortes, fiquem firmes em Deus. Tenha a sua vida refugiado em Deus, refugie-se no Senhor, amém? E não saia de lá. Deus te abençoe, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, tchau, tchau.